inicialmente, nós vamos começar com a palestra do Greg. Ele está nos Estados Unidos, está em Boston, neste momento. E este é até um modelo que nós estamos, pela primeira vez, implantando, que é justamente para nós podermos ampliar as oportunidades de fazer palestras remotas, assim, e convidar grandes personalidades para que possam participar dos nossos eventos. Então, o Greg vai iniciar aqui, a palestra é toda em inglês, aproximadamente meia hora, e aí, ao final da palestra, nós daremos oportunidade de fazerem perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante o evento, anotem alguma coisa assim, e ao final da apresentação, teremos a oportunidade de fazer os questionamentos. Tá? Muito obrigado a todos, agradeço a presença de todos aí, e vamos dar início, então, ao evento. Muito obrigado. Thank you, Danilo. All right. Can I get you to mute the microphone on your side, please? Okay. There we go. That's better. Bit of an echo with that. So my name is Greg Fishbein. I am Director of Strategic Sales for the West at Cloudin. I'm joined by David May, our Principal Solution Architect. We appreciate the opportunity to speak to y'all. Our intention here is to discuss some of the management challenges that we've identified in the public cloud space. And of course, being a vendor, we will attempt to be as agnostic as we possibly can. But this is from our perspective, the management challenges that we've identified. And then I'll be turning the show over to David May, who'll be presenting how the Cloudin approach to addressing these challenges. But again, we'll attempt to be as agnostic as we can and try and be high level here. Understand that you all are AWS users down in Brazil. Would imagine that the cloud adoption down there is actually even more rapid than in the US. More early adoption motivation there. So hopefully some of this will reflect what you guys are seeing as you're starting to use more and more AWS and more public cloud in general. What we've seen as far as the market adoption of cloud in general, is that we began with virtualization a little while back, and that allowed us to abstract quite a bit of our compute resources and workload. As SaaS platforms began to develop, we saw folks starting to leverage that more and more for application adoption. And now we're moving into more of an IaaS and PaaS Cloud 2.0, for lack of a better term, which means that alongside the independent SaaS applications, we're seeing folks stand up more of a hybrid cloud where they're leveraging actual abstracted compute resources provided by third parties, predominantly Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google. With that comes some significant challenges as relates to what exactly should be moved into the cloud, how is it managed, and how is it optimized for the long term. And this also raises questions as to what's the role of IT going to look like over time, particularly as more and more IT resource is moved into that cloud space and less is on-prem. No longer are IT employees necessarily physical managers, right? It becomes more of a brokerage, and also more potential for centralizing IT across the organization, which has significant implications for long-term corporate strategy as relates to IT management. So to back up just a little bit, the process of moving and migrating into the cloud means that, initially workload migration and determining the right type of services to be using, be it standalone SaaS, public cloud, IaaS or PaaS, depending on what's appropriate. What should be moved up into the cloud? What's the best strategy for getting there? And then once that's decided on the execution end,
There's challenges as it relates to actual operational maintenance. What's going on in my cloud space? What are my users up to? Can I see all of my deployments in one place? Do I have mechanisms in place for governing what my users do? Can I predict what usage is going to look like? Is this a scalable model in regards to usage and cost? And then, of course, there the challenges around optimization. Are you making the most effective deployment decisions? Do inefficiencies exist? Where do they exist? How can I reduce them? And what kind of behavior do I need to drive to be sure that those reductions are happening and that my cloud's running as efficiently as possible? And I'm taking advantage of not only the elasticity and the flexibility that comes from cloud, but also the cost savings that cloud can represent from an operational standpoint as opposed to the large capital expenditures that we see in on-premise workload deployment. So with all those challenges come quite a few different stakeholders. We've obviously got the operational folks, the system administrators, the the program managers, IT directors, so on and so forth, who are concerned about uptime, performance, and day-to-day management and administration. On the far side, though, we've also got the finance folks. We moved into cloud for a reason, and oftentimes it's to save money and gain flexibility, where IT has a stake. We also, our IT stakeholders have always been involved in, our financial stakeholders have always been involved in IT in the sense that they're managing and improving cost and expenditure. In the case of cloud, that becomes substantially more complicated because of the further abstraction of resources and the fact that we've allowed Amazon, and in some cases Microsoft and Google, to define those resources for us and then provide us the bill back. And I'm sure as many of you can relate, a bill from Amazon Web Services is not exactly something that's easy to understand and easy to relate back to the organization. Which ties back into some of the use cases that other ends of the organization might be dealing with from a governance and compliance standpoint, or planning and strategy standpoint, a business intelligence standpoint, so on and so forth. So at the end of the day, the point here is that cloud management touches multiple ends of the organization and requires access from stakeholders from finance, through business intelligence, through compliance and governance, all the way through IT operations and management. So for those folks, they are all coming together to address what we at Cloudin have found to be the four primary challenges as it comes to cloud adoption. The first being lack of control. Provisioning a resource in the cloud is much easier than purchasing a server, dropping it in the rack, provisioning it, so on and so forth. There are a number of controls that are just inherently in place with the deployment of a physical resource, whereas those controls disappear when we deal with public cloud. It's also very hard to visualize what's going on in the public cloud space, particularly if you are working across multiple platforms. And then that lack of visibility makes it very difficult to manage, govern, and predict, like I said earlier. All of that leads to lack of ability to allocate costs effectively and drive accountability throughout the organization, which in turn will lead to ongoing cloud inefficiencies. So once cloud is executed, we've identified several use cases, several primary use cases that relate to the challenges that I just mentioned. The first being monitoring. Effective dashboard-based or proactive reporting monitoring is critical to gain day-to-day insight, help justify cost, help prevent things like over-provisioning, and simply to govern what's going on in the space. Let's see what's happening, how can you effectively manage it? The next piece, with rapid cloud adoption comes inefficiency and waste. Are resources sized appropriately? Are purchasing models provided by the various platforms being utilized effectively? In the case of AWS, that's predominantly going to be around RI management. And are resources being wasted? Are instances being left spun up by developers and engineers? Are storage left unattached after a disk has been spun down, so on and so forth? How can we identify that stuff up front, make sure that the deployment is as efficient as possible, and then from there, drive accountability within the organization so that folks are tied to their budgets
are optimizing on a daily basis to make, and have a stake in that. What can we do to provide that level of visibility and to disseminate that information? And then the last piece, how do we translate that all back into the actual business impact? How do we define our cost centers? If we're running production workloads or products on the cloud, what are our COGS and how does that relate to the decisions that we're going to make as a business overall? Is the cloud truly driving efficiency from a cost standpoint? Was it better to move our workload into the cloud than to leave it on-prem? How do we assess all that? So the goal of cloud, or our goal is always to visualize things effectively so that decisions can be made. And that visual analysis can be manipulated in a way that's productive for the organization in question. So from there, I'll turn it over to David May to start pick this up inside the user interface. And give you guys a sense for the approach that we take to addressing these problems. Again, as agnostic as you can, David. Thank you. Of course. Hi. Hi, everyone. Can everyone hear me okay on the phone? Yes. Excellent. Very good. So thank you very much, everyone, for the opportunity to present Cloudin today. I'll just essentially recap from the main use cases Greg has defined earlier, which are essentially how enterprise can actually achieve visibility, accountability, and optimization of their cloud infrastructure in a complex enterprise environment. Complex enterprise environment means that an enterprise can essentially potentially use single cloud, multi-cloud, on-prem. Essentially, Cloudin will look at infrastructure as a one-tenant environment and report its consumption and its cost, its related cost, as well as the performance and what to achieve in order to be more cost and performance effective from a one pane of glass view, regardless of the different infrastructure technologies you may be using. So the first step, and probably linking back to what Greg provided and detailed in terms of challenges. So what we're looking at here essentially is the main dashboard, essentially a collection of dashboards portfolio that address different requirements from different audience in the organization. One thing to mention is that Cloudin strives to be the perfect handshake between finance, those who actually govern cloud costs, infrastructure costs, and want to have visibility into actual spend. One thing to mention for the DevOps audience here is the fact that in cloud, especially AWS, costs, which may be at some level a bit remote from the technical folks concerned, becomes a very important operational KPI and metrics to look at, especially in certain cases where we're sort of spinning up new assets and cost becomes a little bit out of control. Well, managing and monitoring costs actually can tell us a lot of information and very important trigger in terms of what's happening in the cloud. Essentially, a virtual machine left up for a very long time, if it's extremely costly, will actually set up a trigger somewhere. So all in all, in order to achieve visibility, accountability, and optimization in a complex enterprise environment, we have to take into account multiple cloud providers. We have to take into account the fact that there are multiple consuming entities in the organization that in turn have different projects running various applications in different environments, and making sense of this complex structure becomes a little bit cumbersome without a tool like Cloudin. So the first thing I'd like to present is Cloudin's capability to really reassociate cloud consumption
in an enterprise consumption structure and hierarchy. So Cloudin reflects the organizational structure in its very architecture, where enterprise can define various consuming groups, being, in this example, engineering, IT, marketing. These are examples of different business groups that you can define in the Cloudin's environment in order to reassociate cloud consumptions and assets, right? So Cloudin supports a multi-tier, an N-tier level of reporting structure, meaning that a group can in turn subdivide in different subgroups, that in turn can subdivide in different subgroups, et cetera, et cetera. And then it becomes extremely easy to associate cloud assets and cloud accounts, especially in AWS, consumed by those various entities. And by the way, Cloudin also supports shared services consumption, because it goes down to a deeper level with consumption of the tags that you have in AWS. That also allows you to associate cloud consumption within an account associated to different groups. An account can run multiple applications with the proper tagging. Cloudin can cost allocate to the right segments. So there are basically two benefits of associating an enterprise consumption to cloud consumption. The first one is that you can actually design your own cost and performance reports of this hierarchy, which is great, because you just have to design your org chart in Cloudin, associate the different resources, and then very easily produce a cost or performance report broken down already with the various consuming entities that you want to reflect in your report. But also, Cloudin is a true multi-tenant platform where you can provide direct access to your different groups to the real-time cost and performance reports in order to better delegate cloud management to those different groups. I can very easily drill down in any of these entities. And essentially the screen I'm showing now essentially is the dashboard page with the usual widgets, but simply filtered down to the very cost and assets consumed by that entity. So cost reporting and multi-tenant environment provides a lot of flexibility for enterprise to not only better manage their cost allocation and performance allocation, but also to provide better visibility into specific groups for what they consume and what they consume only. Let's have a look now at some of the reports that Cloudin can provide to the end users. Cloudin is really subdivided in three main pillars: cost management, with all the financial management layer on top of it, meaning it's not really, we go way further than simply just telling a business unit or project or an application or a certain environment how much cloud cost is being consumed on their behalf, but we can also add a layer of governance on top of it, which is, for instance, budget allocation, projection of the cost over time, alerts and notifications, and so on and so forth. So the top level management can actually instillate governance rules and ensure its compliance. This is an example of a cost over time report. So cost management, first pillar to present. This is a cost over time report, presenting actually multi-cloud cost reports over time with a daily resolution in that case. And one thing to mention is that Cloudin actually offers a lot of control in the cost reports and allow also users to slice and dice the data in infinite number of dimensions as they wish to see their cloud reported. For instance, I can start slicing and dicing the data
filter onto AWS, and then probably see what type of services are being consumed. And now I can see how much is being consumed in EC2, EBS, RDS, data transfer, etc., etc. I can obviously pick up various reporting formats. I can go way, way further. As an example, filter down to EC2. And further breakdown by resource types. Type of machines being consumed over time and their related cost. So I can go way further than that. For the purpose of this presentation, I won't do that, but you can essentially break down your cost by virtually any dimension, such as availability zone, region, usage type, understand if those virtual machines run on demand or reserved or spot, understand the charge type, understand the discounts that AWS may be granted back, and so on and so forth. This view is more of an infrastructure view. I can see my cost trends. I can see essentially, the type of grouping I can realize is essentially service or accounts or a region and availability zone, which is essentially a very infrastructure related view. In case I have, like in this case, a spike, I can very easily isolate the spike, understand what resources have caused it, understand if those resources are fully optimized, and if not, take corrective actions. There is another view on how cloud costs should be reported for accurate business management, which is how do I inject business sense in this cost report? How can I actually allocate cost down to potentially cost centers or applications? How can I evaluate the TCO of such and such service in my organization? So in order to do that, we also consume tags. So essentially explicit tagging that is being applied at the asset level. And we can factor in those tags, this data, in a complex financial model that that projects actually accurate cost reporting across the board. So in that cost report, I've just selected two custom tags that we have in this environment, which is stack. Stack in that case relates to environment, production, development, integration, QA, et cetera, And purpose in our world relates to application, DB slaves, marketplace, and so on and so forth. So I can very easily see how much cloud is consumed by each application within each environment, and I can essentially move my tags around. I can format these reports exactly how I see fit. I can select a table view for a detailed breakdown of my costs. And if I want to be even more granular than that, I can see within each application, within each environment, how much services are being consumed. My alerting apps in production consumes a detailed breakdown of those services I see here. This is just one example of the type of showback, chargeback that you can realize with Cloudin. Obviously, any organizations might have their own tag taxonomy and categorizations of asset, and other examples may be chargeback by cost centers, broken down by departments, broken down by projects, broken down by anything relevant to that organization. So this would be
typically the backbone of a showback or a chargeback. For instance, this report can be scheduled on a regular basis. It would actually make sense in that case to schedule it on a monthly basis, distribute it end of month to the various users or cost center owners in order to actually account for end of month billing. But we also, like I said, add another layer of compliance into this reporting environment. For instance, with the capability to associate certain thresholds not to be crossed or to be alerted upon certain threshold have been actually met, or some budget could be allocated as well, in which case, color code alerts would be issued at percentage of budget consumptions. And other types of governance would include, like I said, budget management to allocate specific monthly budget to each consuming entity, and then to track consumption versus budget. But also in the capacity planning space, we could project, based on actual current usage, future cost over time. So this report will actually show a current monthly projection of these costs based on previous month consumption, projected cost, and actual comparison. With, again, many options to add specific alerts and thresholds. So this is, in a nutshell, a very quick presentation of the financial management side of Cloudin. Essentially, key takeaway is very granular level of details by which you can slice and dice your costs. Accurate cost allocation modeling, where you can reassociate cloud consumption costs right back to the consuming entities in a complex enterprise hierarchy and environment. And also a layer of compliance and governance where you can set up specific alerts, definitions, and thresholds to be alerted and notified whenever those metrics are being met and thresholds are being crossed. Other type of functional pillar, other capability Cloudin provides is a full asset management and inventory management of your cloud environment. So we're listing and monitoring, not only from a cost perspective, but this time from a performance and utilization perspective, your assets. And assets actually fall under different categories such as compute, disk, storage, RDS, specifically for AWS, data transfer. Essentially, those physical assets that needs monitoring and reporting for optimal performance efficiency. An example, if I spend some time on the computing side, this is an example of Instance Explorer report. Listing, by the way, across multi-cloud environment, what virtual machines are being used within a specific date range that I can modify. And not only, by the way, the active instances, but also the stopped and terminated ones within date range. So we actually gather and stack up historical data, so you can actually go back in time. Maybe taking the example of a virtual machine running Spot or a very large lifespan. So a machine that has been fired up for an hour a month ago has been recorded in Cloudin, and its associated cost can be actually retrieved with Cloudin. In this report, I can monitor running hours, price per hour, on-demand cost, and actually timestamp, status, and a lot more information that I can actually collect from various sources, such as percentage usage or first and last availability, disk size attached,
type of disks, architecture information, tenancy, whether these machines are running on spot or not, etc., etc. However, the most important information I get from this report is the actual usage of that very instance. I can track CPU utilization over time, not average, but actually specifically over time, in order to understand the variations in terms of my virtual machines utilization. So I can actually go in there and pull all the usage metrics for all my instances and present in a very simple and accurate way how these machines have been utilized over time. I think I've been kicked out of my environment. I'll just try and refresh. Okay, I've prepared another slide that actually can describe this very specifically. This is a consolidated view of the previous report. This time I'm looking at all my instances together and see variations of virtual machines number over time, broken down by level of utilization. So here I can see very easily what are my virtual machines running low capacity, in this case CPU and memory. I can increase the level of granularity. So I can see essentially these blue area represent number of machines running over time below 10% CPU. And then the 10 to 20, 20 to 30, up until the high utilization machines. So what I'm looking at here essentially is a heat map of my instance cluster utilization. In Cloudin, this translates into low utilization machine, we should do something about it. That translates into specific recommendations to modify those low utilization machines in order to make them more cost and performance effective. So in our world, asset is the backbone of optimization. So performance monitoring leads to optimization. And specifically in the case of virtual machines, low utilization, we have targeted recommendations to resize those machines. Sizing optimization, where Cloudin will actually detect very instances that are probably way too large for the purpose they're intended for, and a recommendation provided by Cloudin to resize, in that case to downsize, in order to actually be more cost effective. By applying this recommendation, which is C4 4x large should be downsized to C4 2x large, I can expect to save $13,946 annually. I'm drilling down now to the list of downsizing candidates, and I can see the very instances Cloudin has selected for downsizing. And for each recommendation, Cloudin will actually provide the justification. I think this is a test environment. We are having some lag issues in here. But essentially what I'm looking for is the graph of CPU utilization over time, average and max, showing all the spikes and all the trends of CPU utilization in that case. In the interest of time, I'm going to present to you other type of optimization metrics and other recommendation that Cloudin provides. So optimization in Cloudin is a sequence process. First, consisting in tracking down inefficiencies such as unattached disks,
I'll get there in a minute. And also track unused reservation. We'll see in a second what that means. Then sizing optimization. A right-sized environment is probably the best way to, to adopt good pricing optimization. So essentially, sizing comes second. Right-sized environment is extremely important, and I showed you just the report on how to do that. Then moving on to pricing. Pricing is essentially Cloudin's capability to find the right mix and the most cost-effective mix between the different price models that AWS provides, being on-demand, reservation, and spot. An example is the recommendation to buy reservations, for instance. This is an EC2 RI buying reservation report. So similarly to the previous report, Cloudin will detect what reservations make sense to purchase in order to reduce your spend. We are, in fact, comparing on-demand versus reserved cost in order to detect efficient candidates for reservations. So Cloudin compares on-demand versus reservation and actually pinpoints the break-even point when in this asset lifecycle, you'll actually start saving money if you go reserved. In that case, that's about 6 months after 6 months. And the potential cost savings is $5,822 annually. And by the way, we can also provide you with what-if scenario and evaluation tools, allowing you to actually design your own criteria to assess cost effectiveness. For instance, what about this reservation is purchased with no upfront? What about that reservation, that very instance, would be potentially scheduled overnight and its run rate would drop? Obviously, that has a potential impact on the cost savings. What about if I move from 1 to 3 years reservation? What about if I move to a different region or purchase different quantities? You can assess your own scenarios to assess and evaluate if the cost savings are actually impacted by your new scenario. All in all, Cloudin provides an optimizer dashboard, allowing consolidation of the different recommendations we provide and projected cost savings. So when running Cloudin in the background, you know exactly how much can be saved by applying those recommendations, which, by the way, will improve performance of your environment. And also make your finance team happy because they can now operate an accurate chargeback across the organization and send the bill to the various business units that consumes cloud. And this is Cloudin in a nutshell, very high level. Happy to take questions. Okay, just a second. Pessoal, nós vamos abrir aqui para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser em português, nós fazemos a tradução. Sim. Yeah, hi, David. Thanks for the overview of the Cloudin. Segundo, peraí. Existe uma chance dele não ouvir, então tenta fazer a pergunta, se ele não entender, a gente repete para ele lá. David, can you hear us? Can you hear? Oh, sorry, that was hard to understand. You guys repeat closer to the mic. Okay, thanks for the overview of Cloudin solution. One question, does Cloudin requires any other feature from CloudWatch?
such as detailed monitoring or any custom metrics should be deployed in AWS account? Was the question the differentiation between Cloud-In and CloudWatch? No, if it requires any if it requires any CloudWatch metrics where it relies on. Does Cloudin uses CloudWatch to perform their dashboards? I'm sorry, Danilo, would it be possible to just repeat the question directly into the computer mic? Okay, just a second. Thank you. David. Yes. My question is if Cloudin uses CloudWatch to assemble its dashboards. So Cloudin uses CloudWatch metrics. Cloudin integrate with CloudWatch and collects performance data. It does not use CloudWatch to actually build any report. Cloudin's reporting and data processing in the background is proprietary, algorithm and processing. But we definitely collect CloudWatch metrics, especially for CPU, network, and disks metrics. We can also integrate to third-party monitoring, such as tools like New Relic or Datadog. If there's any additional net metrics that needs to be collected, for instance, memory can be collected from CloudWatch with an agent installed, or can be collected from any third-party operational tools that actually do monitor these metrics. Okay, one last question. It doesn't require any detailed monitoring to be enabled in CloudWatch. I'm sorry, can you repeat that? It doesn't require CloudWatch to have detailed monitoring enabled. It does not require the standard versioning unless you want additional metrics collected. You don't need any agents at all to run Cloudin. The way Cloudin operates, what was that the question? Am I actually addressing your question? If it requires detailed monitoring, but you already got that right, the standard monitoring will do. Right. The way we engage in a cloud environment is strictly by read-only access and data collection via API. So typically, you're talking about creating a role or a user for Cloudin, and by default, Cloudin will collect all these data. So we don't need any additional intervention, at the asset level at least. Ok. Mais alguma pergunta? Ok. Desculpa. One more question, just a second. Sure. Hello, David. How are you doing? Hello. Great. Good. Well, David, I see a little opportunity in your application. I don't know if you already listened about scenarios. It's a kind of an analytical tools implemented and developed in 70s. And some guys working with a petroleum company define situations and make some analysis on where the companies have probably will have problems in next year or 2 years, forward 2 years. In these situations, you can make some analysis what you will need in your company to do to support this this scenario where you will have problems. So what I see in DevOps is you have a little connection with the business of the company. So if the company needs to improve your performance, you need more IT.
And so if you have scenarios, you can make it and provide for your customer this kind of analysis for future investments. I see you have projections of budget, but I don't see this possibility for the company. See if he can make some simulations of future situations where the company can improve your performance and in the marketplace through of using of cloud computing. That's it. Thank you very much. That's a great question. Actually, by answering that, I will refine a little bit the space Cloudin sits in and what we do and do not do, in fact. What you're mentioning is, if I understood correctly, how can a company model and simulate future workloads based on future projects? Essentially, how migrating a new data center will impact my cloud costs. Is that what you're referring to, for instance? Is that a good use case? Does that relate to your question? Would a situation such as this relate? I take a MBA course some years ago, and I have a scenario where the scenario was in 17th, the Shell company it was working normally in the marketplace. And but nobody believes that the marketplace will have problems. So the Iran deposed the Shah, has a Pahlavi, I think so. And what happened after? So we have a great petroleum crisis around the world, and the unique company that was prepared for this situation was Shell company that implemented this kind of analytical tool called scenarios. I don't remember the name of the person that developed it. I think it's the name. I don't remember the name. So what happened in this scenario? They simulate a situation where the petroleum costs around $50–70 per gallon, something like this. And so what the company need to do in this situation in the future where this crisis happened? Right. So you see future through a future analysis, you back for your company in this time. What you will do to forward until this situation in the future? Okay. So I think what you're referring to is a end-to-end business planning and consolidation solution, which is not where Cloudin sits. We actually estimate cost impact based on actual consumption. So we can actually project costs over time and understand impacts of various scenarios in the future, but this is based on actual data that we monitor today. What you're actually referring to is more in the realm of business planning and allows you to create more complex what-if scenarios with, by the way, data input that has nothing to do with the cloud. It could be external factors or, market risks or infrastructure risks or a potential change in, a market situation that has very specific financial and business impacts. But this is not how we process the data. We actually monitor cloud and derive trends and recommendation from its very monitoring. So what you're referring to is more in the realm of business planning, taking into account multiple data sources and modeling risk factors and potentially evaluating impact. These tools tend to be quite high level. I mean, you can't actually accurately predict anything. I mean, it's potential scenarios that you will project over time.
our predictions are very, very accurate based on the actual monitoring. It's shorter term, but it's actually based on actual data monitored in your environment. Does that make sense? Yes, so because you are collecting data from these systems. So with this collect of data, you can use big data to predict some future situations. So Totally agree with you. I believe it's interesting you take a look in this kind of discipline called scenarios. Probably it's an opportunity for you implement in your system and improve your solution for your customers. I believe it's interesting, but you know about your marketplace. But thanks a lot for your explanation, David. Thanks a lot. No problem. Hi, David. Here is Danilo from AWS Meetup. Okay, we have no more questions, and I would like to thank you very much, you and Greg, for this opportunity. It was an outstanding opportunity, an outstanding presentation, and we would like to thank you very, very much for supporting our communities. And that's it for today. That's it. But I guess that we will have more and more opportunity in future to take a look better in some another features or something like that about Cloudin. And thank you very much. We ask some applause for you right now. Danilo, thank you very much. It was a pleasure. We look forward to speaking to you soon. Bom, pessoal, vamos prosseguir aí com as apresentações. Agora, a segunda apresentação é do Luiz Panariello. Essa apresentação é muito interessante, o Luiz já o conheço. E o Luiz, eu admiro bastante, ele é o que eu chamo de o cara dos bots, né? Então, se vocês já passaram por alguma situação de entrar num chat lá e ficar nervoso com aquele robozinho que fica te respondendo e fala, não, o que você deseja, como eu posso te ajudar? E aí você não consegue ajudar e fica nervoso e começa, né, a mandar o robozinho lá falar aquelas palavras indelicadas e o robozinho fala, não seja tão indelicado, não seja mal educado, por favor. Não, aqui, ó, quem programa tudo isso é esse cara aqui. Então, se vocês quiserem reclamar, o momento é esse, tá? Aquela coisinha chata, lá, aquela atendente chata aí, esse cara aqui é o responsável. Então, ele vai apresentar agora sobre uma parte muito interessante que envolve o Lambda, e Lambda é uma das ferramentas da AWS que permite você criar microserviços, nanoserviços. Acho que cada dia mais o pessoal cria novas expressões. Acho que daqui a um dia tem picoserviços e vamos cada vez menores aí. Mas o Luiz vai apresentar, então. Agradecimento já adiantado aqui ao Luiz. Já está funcionando aqui. Obrigado, Danilo. A palavra é sua. Obrigado. Isso é mentira, tá? Ninguém vai querer me bater lá fora, tá? Alguém aqui já se arriscou com o Lambda? Só para eu saber. Putz, então eu não posso mentir aqui, beleza. Bem, meu nome é Luiz Panariello, eu trabalho na DirectTalk. A DirectTalk ela trabalha com atendimento ao cliente, então a gente trabalha com um robô de atendimento, que vai ser o caso aqui da apresentação. Fora isso, eu também sou organizador com o Marcelo Paladino do Meetup Inovação em SaaS, tá? E se inscrevam aí, por favor. Já fiz o meu marketing, obrigado, Francisco. E, cara, quando eu vi o Lambda, como que eu reagi, né? Foi assim, ó. Só que meu arquiteto, quando eu falei para ele que eu queria usar o Lambda para fazer a integração que eu vou apresentar para vocês, um pouquinho, ele agiu assim, ó. Sério. Foi um streamlink meio feio, assim. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Eu vou apresentar um pouquinho para vocês da diferença de monolito, microserviços e nanoserviços, tá? Eu não sei se tem muita gente aqui que é desenvolvedor, eu acho que quem é desenvolvedor vai tirar isso aqui de letra. Quem vem mais de infra, eu acho que... Eu não sei, eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas aí no final a gente pode conversar, vai ter um network e tal. E vou contar um pouquinho de onde veio o Lambda, tá?
até antes dele, como que fazia para... Eu mesmo já brincava com algumas coisas aí sem infraestrutura. As vantagens e desvantagens que eu senti ao experimentar o Lambda e como é que foi essa experiência, tá? Bem, o monolitão, né? Muita gente que é desenvolvedor aqui, cara, chora quando escuta essa palavra. Não deveria, tá? O que é o monolito? Ele agrega todas as regras de negócio uma única aplicação. Então, ele tem um único serviço. Então, todas as mensagens que você troca aqui dentro dele são na velocidade da luz, né? Você vai trocar mensagem, por exemplo, de um serviço de autenticação a pegar o seu gatinho lá, do seu serviço de contagem de gatos que você tem em casa. Então, na hora que você faz a autenticação, nesse mesmo cara, você já faz a requisição para buscar a quantidade de gatos e já devolve para o usuário. Geralmente, essa é a primeira opção, né, para uma startup ou para um... É bem antigo, né, na verdade, o pessoal geralmente acha que isso aqui é muito ruim, mas não é. Pode se tornar um legado infernal para uma empresa, por quê? Cara, se for mal construído isso aqui, cara, a gente está tentando matar o nosso ASP lá faz muito tempo, tá? O negócio está legal. E isso aqui também pode se tornar um milagre econômico, tá? Porque é o seguinte... vocês acham que isso aqui é mentira, mas, cara, começar com um serviço único e escalar ele é muito bom para uma empresa startup, tá? Eu coloquei aqui o exemplo LAMP, cara, porque ainda tem um monte de site rodando nesse modelinho. Não é uma coisa ruim, tá? Microserviços é o segundo ponto aí que a gente vai parar. Tem uma diferença bem clara. A diferença dele para o monolito é os serviços são bem distintos, você tem regras distintas para cada tipo de serviço. Então, eu usei aqui, eu tomei a liberdade de pegar da galera do Nginx a imagem. Você tem uma API hash, tá? Essa API, cada um conversa com o seu adaptador e, no caso, o seu banco de dados. Então, é bem direto. Tudo daquela regra de negócio, daquele tipo de usuário. Por exemplo, você tem um serviço de autenticação, você tem um serviço de licenças, você tem um serviço nesse caso, de pilotos. Todos esses serviços são diferenciados, né? São bem separados. E cada um, por exemplo, pode ficar numa máquina distinta, né? Para o pessoal de infra aí ficar bem triste, ficar meio bravo, pagar as EC2 aí. Os serviços têm aí um único objetivo. Isso aumenta um pouco a complexidade, né? Aquilo que eu estava falando. O monolito pode parecer uma coisa ruim, mas imagina você agora começar a subir aí um microserviço. Uma coisa que você não tinha que lidar antes com a network, né? Como é que você vai comunicar esses caras? Você tem que pensar na escalabilidade deles, a disponibilidade deles. Como é que você vai fazer isso? Com o monolito, você está trocando mensagem na velocidade da luz. Você não precisa se preocupar com isso. Nesse caso, você tem que ter pelo menos 2 serviços para manter uma disponibilidade, né? Não que você não tenha que fazer isso no monolito, mas imagina fazer isso para cada microserviço que você tem. E aí a gente começa com os nanoserviços. Imagina pegar a ideia agora do microserviços, então a gente tem lá usuários, e levar isso ao extremo. Em vez de ter microserviços, a gente vai ter um único endpoint chamado getUsers, por exemplo, que só é responsável por pegar usuários. Essa é a grande diferença de microserviços. Ele está sempre estruturado no modelo de funções, tá? E esse modelo de funções, como ele utiliza o Lambda, por exemplo, o Lambda já te dá para vocês algumas vantagens, né? Escalabilidade e disponibilidade, que é o que eu achei como uma vantagem bem legal. Aí tem um exemplo legal, tá? Por exemplo, o client lá faz uma requisição, pegar usuários, ele dá o getUsers. No caso aqui é um Node, tá? Que é o JavaScript. Para quem não me conhece, meu background é de front-end até. Aí agora que eu migrei para back-end, sofrido. Cara. E assim, o ponto claro dele você precisa de um endpoint batendo numa ação específica, tá? Então, os pontos são ainda mais segregados, né? São bem definidos. E como é que começou toda essa história? Alguém aqui já usou Heroku? Cara, Heroku era Deus, cara, na moral. O negócio era muito legal. Como é que funcionava? Você montava a sua aplicação em Node, por exemplo. No meu caso, tem gente que montava em Go, Java. Você montava, você criava lá a sua cookbookzinho lá do chefe e você mandava dar um git push Heroku master. E já subia numa cloud invisível
Deus montou aquilo e você não sabia de nada, né? Você não precisava entender nada de muito assim de infraestrutura. Você precisava conhecer uma coisa ou outra, saber mais ou menos se a memória era o suficiente para aquela máquina, como é que estava sendo aplicado aquilo e respeitar algumas regras que o Heroku impunha. Mas, cara, você não precisava subir uma máquina, criar uma instância, criar LB. Para mim, isso era muito legal, assim, era o ponto forte assim do Heroku. Ele foi um dos primeiros, tá? E aí, depois disso, surgiu o Function as a Service, né? Os big players aí, a gente tem a AWS, o Lambda, né? Que é o meu queridinho, e aqui o pessoal da Amazon também, não vou falar de Google Functions aqui. O Azure Functions se destacou no começo por ser o primeiro cara a aceitar C#, agora o Lambda já correu atrás, e ele tem mais ou menos a mesma ideia. Você não precisa se preocupar com a sua infraestrutura. O que você tem você vai subir um método, e esse método, ele funciona numa nuvem mágica. É tipo isso mesmo. Eu vou mostrar mais para frente como funciona, na verdade, tá? Estou brincando. Então, como é que funciona para você criar um endpoint na nuvem utilizando o Lambda, né? A Amazon ela te disponibiliza um cara chamado API Gateway. O API Gateway ele serve como um filtro e um invocador para esse Lambda. Então, o seu Lambda sobe num container que fica dormindo, e esse container, quando chega uma requisição nesse API Gateway, ele faz uma validação se os seus métodos correspondem aos métodos que você validou no API Gateway e faz uma invocação. E aí, seu Lambda é invocado e executa a sua função e faz o retorno que é necessário, tá? Enquanto você estiver utilizando enquanto estiver recebendo requisições, esse mesmo Lambda vai sendo usado. E aí, se caso for necessário, eles dispõem desse container, tá? E o melhor de tudo, para uma startup que está começando ou uma empresa pequena, ou até para vocês brincarem em casa, para quem está no Free Tire, aí, 1 milhão de invokes de graça. Então, até você ter uma série de usuários para você conseguir, sei lá, fazer 1 milhão de requisições, cara, que é para você bater o limite de graça, tá? Mensal. E, a partir disso, você paga 20 centavos para 1 milhão de requisições, sendo que, cara, isso é muito pouco perto do valor de uma EC2 ligada ao seu mês inteiro, né? Fora isso, você também tem um custo pequeno, que é umas frações de centavos baseadas na quantidade de gigas que você gasta, porque quando você sobe o container, você disponibiliza para ele uma memória RAM. E essa memória ela vai sendo usada dentro desse container, né? E o tempo que ele fica ligado vai contabilizar para esse valor, tá? Na DirectTalk, a gente utilizou o Lambda para fazer uma integração, que foi a integração do nosso robô com o Facebook. Então, ficou mais ou menos assim o negócio, tá? Como é que funciona? O Facebook, ele chama um cara chamado integrador. A gente trabalhou com 2 funções, uma interna dentro do nosso VPC, conversando com o Redis, que servia como local storage, porque no front ali você tem uma série de utilidades para poder manter a sessão, manter uma série de funcionalidades. Isso que a gente não tinha no Facebook, que a gente fez, a gente inseriu esse Redis aí. E esse status não passa de um comunicador, né, dentro dessa VPC. E o integrador ele comunica com o nosso robô. Então, a gente tem alguns clientes, eu não vou mencionar eles aqui, que se vocês conversarem com ele, conversar com alguém aí pelo Facebook e responder rápido aí, olá, e aí o cara responder boa noite em menos de 1 segundo, pode ser um robô nosso, tá? Mas... E aqui, o que eu conversei com o Danilo aqui, a gente vai fazer um pequeno aplicativinho para o Slack, tá? Alguém aqui utiliza Slack? Bastante gente, ufa. Então, é o seguinte, já escutaram falar do 99 Challenge? O Danilão aqui, cara, todo final de semana ele recebe 300 e-mails nossos, cheios de mensagem, com algumas questões que a gente tem que enviar para ele sobre os nossos estudos, né? O que a gente está fazendo? O que é esse 99 Challenge? O 99 Challenge visa formar desenvolvedores da Amazon Developer Association, né? Aí depois o pessoal explica melhor.
Mas aí, para ajudar o Danilão, cara, vou criar aqui um robozinho do Slack para receber os e-mails e devolver para ele como é que está o usuário, tá? Então, vamos lá. Assim, como aqui não código, a gente não precisa de código, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, mais ou menos, o que é importante conhecer para subir uma função de Lambda, e depois a gente vai subir ele aqui e tocar e ver como funciona no Slack mesmo, tá? O que é importante a gente frisar nesse código é esse exports handler, tá? Deixa eu marcar aqui. Esse exports handler ele vai indicar qual que é a função de saída. Então, na hora que a gente subir esse lambda, ele vai falar, ó, vamos executar esse cara. E ele já te dá no callback dele, ele já te dá algumas variáveis, tá? No caso, o evento, o contexto e o callback. O evento ele contém todos os elementos que estão relativos àquela requisição. Se é um get, se é um post, cobore daquela requisição. O contexto ele te dá a forma de você fazer o callback, de como você vai falar que deu sucesso ou deu erro, tá? Naquela requisição. E o callback também agora faz a mesma coisa. Foi nessa última versão que eles subiram do Lambda que subiu esse callback. Isso é coisa nova. Antigamente era só evento e contexto. Até eu acho que na versão que eu tinha era só evento e contexto. Eu subi isso daqui só para poder mostrar para vocês a diferença. Aqui ele vai processar os comandos, tá? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse context succeed aqui. Esse cara aqui ele fala assim, ó, deu sucesso na requisição, a gente passa um status code para o API Gateway. Então, quando chega lá a invocação a partir do API Gateway para o Lambda vai devolver para ele falando assim, ó, deu sucesso, cara. Eu vou te mandar um application/JSON e vou codificar esse cara como uma string para devolver no body da requisição. Aí aqui tem o resto dos comandos, tá? Isso aqui é mais coisa interna. Você pode usar, eu estou usando o Node aqui, tá? Ele aceita Python, ele aceita Node 4.6, aceita Java, só que o Java tem umas complicaçõezinhas. Quando ele vai invocar o Lambda, ele demora alguns segundos. Ele aceita C#, e, se eu não me engano, agora ele tem o Node-RED, que é coisa nova também, que eu ainda não li sobre, eu prefiro não falar para vocês. Então, aqui ele vai usar o comando 99 challenge, tá? Deixa eu esconder isso aqui de vocês, tá? Vamos lá. Esse aqui é o console da Amazon, tá? Esse aqui é o AWS Lambda. Vocês podem... acho que é fácil para o pessoal, só procurar aqui, AWS Lambda, que ele já vai encontrar. Vou criar aqui uma função nova. Ele te dá uma série de funções, tá? Uns padrões. É legal que até tem algumas funções, uns skills do Alexa para vocês baixarem. Ele te dá uma base legal, assim, para como fazer Ele te dá um exemplo de como criar uma skill de Alexa e te dá como criar elementos no S3, aqui ó, em Python. A maior parte deles são em Python, tá? Que a Amazon disponibiliza. Aí vamos aqui, só escolher aqui Node. Tem alguns aqui também, ó. Mas a gente vai criar o em branco. Aqui você escolhe qual que é o trigger que vai ser quem é o cara que vai invocar esse Lambda. No caso, a gente vai utilizar a API Gateway, tá? Aqui, ó, você já tem os Skills Kit, tem o Smart Home, que são como você vai invocar ele, né? Você pode usar um Alexa, o Dot novo lá, que a Amazon está vendendo. Você pode utilizar, por exemplo, o Dynamo, na alteração de uma tabela, você poder invocar o Lambda. Por exemplo, quando você sobe um arquivo no S3, foi até uma discussão minha com o Paladino aqui, que eu queria fazer um thumbnail, fazer um servicinho para criar thumbnail de imagem, só que ele me cortou aqui, cara, porque ia gastar um dinheirinho salvando a imagem no S3, mas a gente tenta, né? Então, a gente vai criar aqui, ó, API Gateway. Ele te pergunta algumas coisas, por exemplo, qual que é o nome dessa API. Isso aqui vai fazer parte da sua URL, tá? Então, eu vou chamar aqui de AWS Endpoint Demo. Vamos ver se está disponível. Beleza? Tá.
Aqui ele te dá um stage. O que esse stage faz? No final, depois dessa URL, ele te dá um barra e o nome desse stage. Para que serve isso? Assim vocês conseguem deployar, por exemplo, uma função em homolog, uma função em QA, uma função em produção. Assim, por exemplo, vocês conseguem colocar uma equipe para testar uma versão, uma equipe para fazer outro tipo de verificação, ou uma outra versão do Lambda para fazer outro tipo de função. Deixa eu chamar aqui de homolog. E aqui a gente coloca qual é o nível de segurança. A gente vai deixar aberto porque a gente quer que a internet fique disponível, né, esse Lambda, essa API, na verdade. Colocar o nome na função. E colocar uma descrição. Beleza? A gente vai utilizar a Node aqui. E, no caso, eu vou subir o arquivo em zip mesmo. O ideal, na verdade, é a gente subir isso no S3 e apontar o S3 aqui. Só que, só para a gente poder acelerar um pouco, vou fazer aqui uma gambeta aqui. Vamos lá. Tá rápido. Caraca, eu acho que esse computador já foi mais rápido. Tem 2 megas. E aí, o que o Lambda te dá também, tá? Ele te dá essas variáveis de ambiente, porque, por exemplo, você quer bater num banco de dados que seria um Redis, você quer pegar e bater no RDS. O que você pode fazer aqui? Você pode chamar database endpoint. Acho que é endpoint. E aqui você coloca um valor, que seria HTTPS. Eu não vou utilizar, mas isso aqui é muito útil, tá? Lembra daquele context que eu mostrei no começo? Essas variáveis elas ficam disponíveis naquele cara. Aqui, o handler, no começo também, aqui na variável, aqui na função, eu mostrei para vocês, exports.handler. Aqui é o nome do seu arquivo, ponto, o nome da sua função, tá? Então, no caso, é index.handler mesmo, que a gente vai utilizar. Eu vou dar aqui uma role criada aqui já para ele. Oh, caraca. Custom não. Eu já tinha criado anteriormente. Quando a gente falou que a gente aloca uma certa memória, isso tudo depende da necessidade da sua aplicação, tá? No caso, eu nunca precisei passar de 256 MB. Como a gente está tratando de nanoserviços, nanoserviços geralmente precisam ser bem pequenos, né? E como são pequenos, a ideia é a gente utilizar pouca memória. Eu vou colocar aqui... Esse aqui é um timeout. No caso de timeout, o Lambda agora, nessa última versão que o pessoal soltou aí, que atualizaram recentemente, caso dê um erro no seu Lambda, ele salva a sua requisição na DLQ, para poder ser tratada posteriormente, tá? Para quem não sabe, DLQ é uma fila de mensagens, tipo o SQS. Aí você consegue setar aqui, tá? Um SNS, para vocês tratarem posteriormente. Não vou colocar nenhuma, porque eu sou uma pessoa sem medo da vida. Vamos lá. Vamos salvar. A gente criou a função. Aí, ó. E agora o API Gateway deu para a gente um endereço, né? Vocês podem ver que o stage que está deployado aqui é o homolog, que foi o que a gente criou. Os métodos que estão para serem
para serem recebidos. No caso, quando você cria a primeira vez um Lambda e você vincula ele a um endpoint, a um API Gateway, ele cria para você receber qualquer tipo de método, tá? Então, você vai receber put, post, delete, get. Isso tudo invoca seu Lambda. Então, você vai estar pagando por todos esses requests. O ideal, depois, é vocês criarem um CloudFormation ou editar no próprio console esse API Gateway para receber alguns métodos específicos, tá? Que são o que vocês vão utilizar. Então, a gente vai pegar aqui essa URL. Aqui é o Slack API, tá? A gente consegue criar uma aplicação. Eu deixei uma criada, que é esse AWS Demo Main. Nada mais é do que dei um create name aqui e adicionei ao 99 Challenge, tá? Que é o Slack aqui da galera. Aí eu vou adicionar aqui. Vou criar um /command, que é um comando que você tem que fica disponível para você. Cadê o negócio? Aqui. Aí é 99 Challenge. Aí aqui na request a gente fala qual que é a request, qual que é o endpoint que a gente vai utilizar. No caso seria o nosso Lambda, tá? A gente coloca uma descrição. E o uso vai ser... que o 99 Challenge mais o nome do usuário. Então, a pessoa vai ver dessa forma. Acho que nem precisa disso aqui. Fica legal aqui. Assim. A gente salva esse comando, tá? Ele vai ficar disponível, ele já fica disponível para vocês utilizarem no comando, na própria canal de vocês do Slack. Posteriormente, caso criei uma baita aplicação de Slack, quero disponibilizar para o público, é bem legal, vocês conseguem colocar na lojinha deles lá. Vamos lá. Aí vocês vêm aqui, ó, Manage Distribution e coloca para distribuir a aplicação. Mas eu criei aqui uma salinha para eu fazer um teste. Aí eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou ver aqui o que o Marcelo Paladino está fazendo. Que isso, cara? Mas eu tenho certeza que o Chico tá bem, né, cara? Vamos ver o Chico. Pô, meu. Ah, vou tentar, então. Vamos lá. Tá ok. Beleza, agora eu vou ver eu mesmo, né? Dá licença, então, minha vez. Passei de ano. A prova tá aí, hein? A prova tá aí. Deixa eu voltar aqui. Só queria mostrar para vocês também, tá? Quando vocês criam Lambda, fica disponível para vocês, todas as requisições são feitas no CloudWatch, tá? Então, a gente vai acessar aqui rapidinho o CloudWatch. Eu tenho tempo ainda? Então, se a gente for aqui nos logs... Cadê meu log? Eu estou na região certa? Tô. Que legal, ele ainda não contabilizou aqui as minhas... Hã? Eu sei, tem um delay. Eu queria mostrar para vocês, tem um delay, tá, para preencher o CloudWatch, mas
quando vocês criam Lambda, as requisições todas ficam gravadas no CloudWatch, então vocês conseguem acompanhar, tá? Vocês conseguem criar um sisteminha de logs, então qualquer console.log no JavaScript que você colocar dentro do seu Lambda vai ser registrado aqui. Isso é muito legal para vocês acompanharem como está o seu request. Lógico, tem algumas formas mais avançadas de fazer isso, você consegue colocar... Hoje no NPM você tem já métodos mais avançados para poder logar isso daí, verificar os seus logs, mas é bem legal de ir acompanhando isso. Só agora vamos continuar aqui, que eu tenho mais umas coisinhas. Alguma dúvida? Vou parar a primeira vez aqui só para tirar algumas dúvidas, se alguém tiver. Não? O quê? Então, eu não tenho certeza, eu nunca tentei conectar nada da IBM dentro do Lambda. Sim, então provavelmente sim. Seria um endpoint, alguma coisa do tipo? Se for um serviço que você consegue acessar pela internet normal, você consegue fazer o parse e mandar para... Primeiro você vai ter que receber o log no Lambda, né? O Lambda ele vai receber totalmente desnormalizado lá, o log. Depende de onde você vai estar olhando. Você vai criar um endpoint. Esse endpoint, se você tiver... Depende de como você vai receber essas informações, né? Se você receber como application/JSON, por exemplo, receber um JSON, eu não sei como na IBM você recebe esses dados. É um CSV? Você vai ter que transformar em CSV para enviar, né? No caso. Mas aí o Lambda, você consegue tratar isso no Lambda, né? Teria um custo... não sei se é um bom caminho. Eu acho que o Lambda é mais, cara... assim, dá para fazer. Não sei se é o melhor caso, tá? Eu já vi muita gente usar o Lambda para preencher o... Desculpa, como que é o nome o Kibana. Vai preenchendo o Kibana e aí... que seria mais ou menos a mesma ideia, é isso? Então, você recebe qualquer erro, qualquer tipo de log e vai preenchendo o banco lá do Kibana, que a gente está usando o Elastic Cache. Elasticsearch, perdão. Alguma coisa mais? Não? Bem, isso tudo que a gente fez na mão, né? Muita dor, cara. Muita dor fazer isso na mão. Imagina você no ambiente de produção, ter que desenvolver isso e ter que subir isso na mão. Cara, no ambiente de produção, a gente não trabalhou assim, tá? A gente não gerou função por função e fez o upload delas. O que a gente fez foi, a gente utilizou esse cara, o Serverless. Ele é um framework completo de Lambda, então você sobe ele na sua máquina, você consegue testar o Lambda na sua máquina, você consegue fazer o deploy da sua máquina, ele faz o zip, sobe os arquivos no S3 para você, tudo que ele precisa é da configuração da sua... Lógico, você vai baixar lá o seu public key e salvar na aplicação, tal. Não na aplicação, né? Espero que ninguém faça isso, não commitem sua public key nem secret key, tá? Só que ele vai pedir na hora de fazer o upload, tá? Aí vocês escrevem lá bonitinho e ele faz o upload para vocês. O que a gente teve de vantagem, cara, de usar o Lambda no nosso dia a dia? Muito fácil deploy. Você chega no serverless, você fala assim, SL deploy. Você escolhe qual que é o stage que você quer deployar e ele já cria para você, ele cria um CloudFormation, subindo o Lambda e pegando o do S3 e jogando e apontando para o API Gateway, tá? Você acaba com repositórios muito pequenos, então você cria, para cada função sua, você cria um repositório, ou você agrupa elas num único repositório, você acaba com um repositório muito pequeno de funções e bem segregado. O custo é muito baixo. Vocês viram 1 milhão de requisições para uma empresa, para uma startup, versus, imagina vocês com uma EC2 aí, ou, aliás, um grupo de EC2 dentro do Scaling Group, embaixo de LB com Public IP, tem as suas vantagens. E, fora isso, vocês conseguem mudar, né, depois o endereço, esse endereço feio vocês conseguem encaixar ele, por exemplo, no CloudFront, né? É um custo a mais, mas é muita vantagem, você consegue encaixar esses dados, né? E os stages facilitam os ambientes, né? Então, eu estava desenvolvendo, tinha outro desenvolvedor também fazendo isso, e a gente cada um estava deployando em um stage diferente. Então, a gente conseguia testar ao mesmo tempo em 2 ambientes, utilizando a mesma função, né?
Cara, eu consegui trabalhar em back-end, eu acho que foi rapidinho ali. Cara, me deu uma vontade, assim, de começar a back-end. Até foi um dos pontos que me fez querer ir para essa área. Tive uma série de problemas de regra de negócio que são tratados no front, que eu tive que tratar no Lambda. O CloudFront, para subir as aplicações, todas as dependências, foi muito legal de ver isso tudo sendo arquitetado de forma orquestral, né? Então, você não precisava conhecer muito de CloudFront, o serverless ele te dá tudo, eu acabei tendo que estudar, lógico, mas ele já te dá uma gama muito vasta assim, de informação, e é muito fácil colocar um Lambda dentro de uma VPC, você só coloca lá dentro do CloudFront, e, cara, você escolhe lá a subnet que você quer colocar, ele já te joga lá dentro. Só que nem tudo é felicidade, né? Cara, tratativa de erro. Para a gente descobrir onde estava um problema no Lambda, cara, era ler log atrás de log, só isso. Segurança. Imagina, a API Gateway, ele tem um throttling, tá? Então, bateu lá 1000 requests iguais, ele vai limitar. Só que, cara, isso daí é por minuto. Imagina um robozinho batendo na sua aplicação, lá no seu endpoint, a cada 1 minuto, baseando 1000 requests. Se ele quiser te quebrar, o cara vai conseguir fazer sua vida difícil, tá? Para resolver isso, a gente tentou colocar o WAF ali no meio do caminho para fazer uma barreira. O WAF também é uma ferramenta da Amazon, tá? Baseado em outros arquiteturas desse tipo. E o que é mais chato do Lambda, quando está dormindo o container, quando ele não existe esse container ainda criado, você precisa deixar ele ligado, senão tem um delay aí de invocação. E imagina, então, você tem uma aplicação que, durante a noite, não tem ninguém utilizando, chega às 7 horas da manhã, sempre tem alguém logando. A primeira requisição é um erro sempre porque está dormindo o seu container. Para impedir isso, a gente teve que criar um ping-dom batendo direto no Lambda e a cada 1 minuto para deixar ele ligado. Esse foi o maior problema para a gente. E até descobrir esse tipo de solução, que não é bem uma solução, até que é uma... Mas, mesmo assim, valeu a pena o aprendizado. Muitas regras de negócio ficaram no Lambda. O Serverless ainda estava em beta. Hoje quebrou completamente a API de JSON do CloudFormation, foi para YAML. Muitas mudanças no Serverless, então, que é isso que eu estava falando. Ele faz muita mágica para você. E aí você acaba meio que ficando dependente dele. E o que aconteceu? No final de tudo isso, com nanoserviços, eles são tão granulares que a gente acabou percebendo que alguns desenvolvedores... Era muito difícil de passar para todos os desenvolvedores tudo o que estava acontecendo, tá? Então, tinha que acabar conhecendo todos os endpoints passo a passo. Mas ainda é uma coisa legal aí de se conhecer. Obrigado, galera, por me escutar. Tá, tempo de pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Você chegou a usar State Functions? State Functions? Não cheguei. Step Functions? Não cheguei a usar. Quando eu subi no Lambda, a primeira vez que eu mexi no Lambda, ainda não tinha o Step Functions no ar. Mas ainda não cheguei a usar, não. Você chegou a usar o Step Functions? Não, né? Não. Ainda não mexi também. Mais alguma coisa? Tá corrida, né? Não, pode perguntar. Não, tá. Luiz, você já chegou a medir qual seria o impacto ou começaram a pensar numa arquitetura 100% serverless? Cara, 100% serverless. Então, assim, já está rodando isso em produção, tá? Tem cliente usando. Só que, cara, assim, convencer meu arquiteto não é uma tarefa muito fácil, não, tá? Para quem, assim, o que acontece? O arquiteto tá te olhando feio ali, viu? Esse daqui é o segundo arquiteto, cara. O primeiro é pior ainda, cara. É sério, você acha que o Paladino é bravo, velho? O outro é pior ainda. Cara, olha, eu conheci algumas empresas que estão fazendo isso. Não vi ainda em custos o valor real, mas tá aí uma coisa muito legal de se pensar, tá? Eu não tenho informação para te dar agora, tá? Mas cara, eu queria muito fazer isso, tá? Então, ó.
Thank you. Peraí, tem mais uma pergunta ali. Eu vou... Cara, começou com 2, aí a gente acabou migrando algumas partes dos nossos serviços, por exemplo, extrator, eram coisas que retiravam informações do banco. A gente acabou migrando para o Lambda porque era mais barato do que eram coisas que a gente subia só em alguns pontos, em alguns momentos, em migração de banco, esse tipo de coisa. A gente acabou migrando para o Lambda. Em Python, hoje, acho que tem uns 10, 12, mais? Eu não sei, uns 20, mano. Acho que hoje tem umas 20 funções rodando, cara. A gente começou com umas 8 e acabou com umas 20 aí. Assim, já chegaram a pensar no longo prazo, como você vai fazer para documentar isso, ferramentas? Olha, eu acredito que se o seu GitHub estiver bem documentado, como a gente tem um grupo aí de desenvolvedores bem... Assim, o pessoal lá é bem maduro. O código está bem documentado e o GitHub te explica tudo, cara. Eu não vejo motivo de ter que documentar mais que isso, tá? A função por si só, ela tem que ter um motivo sólido. Essa que é a ideia do nanoserviço, né? Ela te dá um motivo sólido e único. Se ela tiver mais complexo que isso, ela já passa de um nanoserviço para alguma coisa mais complexa. Aí eu não sei se até vale a pena, não sei se nem se vale a pena ser um lambda, entendeu? Eu não sei nem se tiver que documentar todas as funçõezinhas, eu não sei se vale a pena. Como a gente funciona meio como uma startup, tem essa vantagem de ter que... Tem essa... A gente não precisa documentar passo a passo do que a gente faz, tá? A gente meio que deixa tudo documentado no GitHub, com os pull requests, esse tipo de coisa. Beleza? Alguma coisa? Não? Cara, geralmente eles são todos... Então, tudo eu já tento criar tudo com linguagem funcional. Que Node e JavaScript meio que já te leva meio por esse caminho. Então, muita coisa eu já tentei criar assim. Como a gente... como alguma parte do código precisava de dependência de outras promessas, esse tipo de coisa, eu tive que deixar o código meio feio, assim. Não deu para utilizar tudo de linguagem funcional, não deu para fazer tudo stateless, stateless não caraca. Não é nem serverless, é imutável. Não deu para deixar tudo imutável, mas a gente tenta. Beleza? Acho que foi. Valeu. Oi? Desculpa? Então, o CloudWatch ele te dá uma métrica de invocações e a quantidade de erros. Eu não consegui abrir porque ainda não tinha preenchido, mas o CloudWatch ele te dá a quantidade de o timeout, o tempo de timeout, o tempo de requisição, ele te dá as métricas todas perfeitinhas assim para você acompanhar. O legal até porque assim, a cada invocação nova ele gera uma função nova, então ele vai te disponibilizar, ele autoescala, né? Esse que é o ponto forte do Lambda, né? Beleza? Valeu de novo. Bom, muito obrigado aí ao Luiz, uma salva de palmas. Salvou minha vida, né, Luiz? Agora eu vou poder dormir aos finais de semana e tal, não vou precisar preocupar mais, né? Então, muito obrigado aí. Bom, pessoal, fazer uma rápida apresentação aqui, antes do coffee break, só para dar alguns avisos. O primeiro deles aqui está na nuvem o AWS Hub, o tão esperado AWS Hub. E aí é justamente o site que nós subimos, com todas as informações, tudo relacionado à cloud. Então, lá você encontra diversas informações sobre o 99 Challenge, nós vamos colocar uma série de notícias, postar oportunidades, colocar uma parte onde nós disponibilizamos as pessoas profissionais certificados. Então, e temos diversas outras... Aqui, ó, este aqui é o site, né? Então, essa é a página inicial. E aí nós temos a homepage, tutoriais, os meetups pelo Brasil, o 99 Challenge, certificados, oportunidades, né? E sobre o time. Então, entrem lá, naveguem, tá? E uma das coisas que também tem lá é justamente sobre o 99 Challenge. O Luiz até perguntou, acho que muita gente ainda não sabia, né? O 99 Challenge é uma iniciativa da comunidade AWS de São Paulo.
e que visa certificar até o final de 2017 99 profissionais, 99 pessoas, na certificação oficial da Amazon de Developer, de forma gratuita. Então, se vocês quiserem se candidatar, envie o currículo para este e-mail, awsmeetup@gmail.com. E se quiserem mais informações, mais detalhes, podem acessar também o awshub.com.br/99challenge. Tá? Fazer aqui um agradecimento aos parceiros, porque sem os parceiros e sem vocês, isso aqui não aconteceria. Então, a gente só faz o meio de campo para juntar o que o pessoal diz que é a fome com a vontade de comer, né? Vocês estão com vontade, com desejo de aprender, de conhecer novas tecnologias, as tendências, da gente discutir essa questão de nuvem. Os parceiros querem apoiar a comunidade. Então, a gente faz um agradecimento aqui à Novatec, né, o centro de treinamento, a Casa do Código. Nós fazemos um agradecimento à Dona Coruja, que é uma empresa de lingeries. Vocês perguntam o que uma empresa de lingeries tem a ver com cloud? Nada, mas ela apoia a comunidade, então todo apoio é bem-vindo. E se vocês quiserem apoiar também, seja de qualquer segmento, de sapato, bolsa, qualquer tipo de apoio, o que importa é a gente manter a comunidade forte. Essa é a nossa ideia, tá? Esse é o nosso intuito. O Viva Real também está conosco, tem nos ajudado bastante. A Cloud Guru, que tem nos ajudado fornecendo os vídeos do treinamento do 99 Challenge. A Dynatrace, que é um parceiro nosso também internacional. A Cloudin. E mais recentemente aí, o canal Linux Tips, aí, que é do Jefferson, que será a próxima apresentação. E nós agradecemos imensamente a este apoio. Agradecimento especial ao Campus São Paulo. Quando nós aplicamos aqui para fazer este evento, nós não imaginávamos que o pessoal aceitaria fazer um evento de AWS aqui dentro do campus. E nós fomos surpreendidos com essa generosidade deles de nos abrir esse espaço maravilhoso para fazer esse evento. E nós nos dedicamos ao máximo para que isso saísse da melhor forma possível. Então, tivemos todo o apoio do campus e gostaríamos de agradecer imensamente ao campus e dizer a eles que eles têm também, do nosso lado, todo o apoio para que nós pudermos contribuir. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Para vocês terem assunto aí, o que falar aí no Coffee Break aqui, vou só adiantar o que vão ser os sorteios. Durante o Coffee Break, a gente faz o sorteio e divulga. A Dona Coruja, que tem também a parte lingerie e moda praia, né? Moda íntima e moda praia, vai sortear 2 biquínis, só para as meninas. Fique bem claro, tá? Não adianta chorar. Se quiserem conhecer mais a Dona Coruja, entrem no Instagram, Dona Coruja Oficial. Vocês vão ver muita coisa bonita lá. A Casa do Código vai sortear 2 e-books. Ela está disponibilizando, inclusive, um link que dá desconto de 15% em todo o site. Então, se vocês utilizarem no momento da compra meetup_AWS_GC, vocês conseguem comprar livros lá da Casa do Código, e-books, né? Com 15% de desconto. Tá? Isso aqui tudo eu vou disponibilizar para vocês também após o evento. A Novatec também trouxe livros para ser sorteada. A Novatec Centro de Treinamento e a Novatec também, ela faz a tradução, ela é responsável pela tradução de muitos livros da O'Reilly, né? Então, assim, a Novatec é referência nessa questão de livros técnicos, é um grande parceiro nosso, que já está há muito tempo conosco, e que a gente espere que continue. Mas a gente gostaria de agradecer porque eles estão sempre nos apoiando nos eventos, tá? Então, eles têm o centro de treinamentos com diversos cursos. Muitas vezes vocês tentam achar cursos assim de novas tecnologias e não encontram. Dê uma olhada lá no ctnovatec.com.br, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Tá? O sorteio aqui do canal Linux Tips vai sortear 2 treinamentos aí. Eu, particularmente, sou muito fã do Jefferson, né? Eu conheci através dos vídeos no YouTube, lá no canal Linux Tips, YouTube, né, /Linux Tips canal. Quem não conhece, eu recomendo que conheça, porque é uma figuraça, o cara do Docker, né? Docker, Kubernetes, do Linux, o cara é um monstro aí. E ele, recentemente, tornou-se um parceiro nosso aí. E vamos tocar
essa parceria, porque o cara é da comunidade e a gente gosta de quem se engaja mesmo com a comunidade. A Claudine está cedendo 5 canetas, são canetas muito boas, por sinais, não são Bic, entendeu? Esferográfica lá, nada disso. São canetas que realmente vocês vão ficar satisfeitos de ganhar. Nos mandaram lá, mandaram de Israel lá, mandaram um pacote, umas canetas pesadíssimas, assim, e aí nós estamos sorteando essas canetas. E aqui seria um momento que eu gostaria de fazer um anúncio que me traz muito orgulho, juntamente com o Chico aqui. Nós tivemos a oportunidade, quando estávamos aqui fazendo a visita técnica na sexta-feira, a Maíra, que é a responsável pelos eventos, nós começamos a conversar e uma das coisas que a gente tem tentado muito é aumentar o número de mulheres nos nossos eventos. Temos tentado de todas as formas, todas as iniciativas assim, algumas surtem efeitos, outras não, mas estamos tentando aprender. E conversando com a Maíra e conversando com outras garotas, nós tentamos achar uma forma de promover um evento em que eu atrair essas pessoas. E aí eu falei para a Maíra que, a princípio, eu pensava que se fizesse um evento isolado, só de mulheres, na minha cabeça a gente já estaria segregando e não sei, pensava que não era por aí. E aí ela falou, Danilo, deixa eu te explicar como é que as meninas funcionam. E você é meio bobinho nesse assunto. Eu falei, então, explique aí. Ela falou, olha, de um modo geral, e isso é recorrente em diversos meetups, as mulheres, assim, quando TI normalmente dá muito mais homens, as mulheres, de certa forma, ficam constrangidas e viram um ambiente onde tem muitos homens, assim. Então, ela sugeriu o seguinte, vamos começar fazendo meetups exclusivos para mulheres e, aos poucos, a gente vai integrando. Eu falei, boa ideia. Ela falou, boa ideia não, vamos marcar para abril. E aí, eu gostaria de anunciar para vocês, então, que nós criamos a AWS Girls São Paulo. Eu queria uma salva de palmas aí para essa nossa iniciativa. Nós estamos muito, muito felizes com essa iniciativa. O próximo evento será dia 4 de abril, aqui no Campus São Paulo, exclusivamente para mulheres. Então, os rapazes aí que falam, não, mas eu apoio a causa feminina e tal. Não. Só que não. Então, vai ser exclusivamente para mulheres. Queremos colocar 100 mulheres aqui dentro. E aí vocês falam, duvido, né? Não, não duvide, ajude-nos. Eu quero que todos vocês ajude-nos a divulgar este evento, que é um grande evento. Nós sabemos que existem mulheres em TI, nós sabemos que tem mulheres interessadas na tecnologia de Amazon. Então, eu gostaria de pedir o apoio de vocês. Nós vamos publicar já amanhã este evento, que vai acontecer dia 4 de abril, e ajude-nos a encher e fazer um grande evento e seguirmos com essa trilha da AWS Girls. Tá? E, por último, aqui, eu peço, ao final do evento, nós vamos disponibilizar um link com uma pesquisa, acho que são 10, 11 perguntas, muito rápidas de serem respondidas, só que é muito importante isso, porque ajuda cada vez a melhorar os eventos. Nós fizemos isso no evento passado, foi muito positivo, assim, o feedback que nós recebemos, assim, as pessoas, algumas acharam bom, outras ruins, mas todo feedback, independente de ser bom ou ruim, ajuda-nos a crescer. Então, ao final, eu vou disponibilizar o link também e peço que dê sugestões. Nós não pedimos identificação, não pedimos e-mail, não queremos saber de verdade quem está postando, e nós queremos a opinião sincera de vocês. Não precisa ser sincero demais tal, e começar a xingar também, mas assim, sejam sinceros, dê a opinião de vocês, dê as sugestões, que todas as sugestões são bem-vindas. E muito obrigado. Pessoal, antes da gente sair para o coffee break, eu tenho um aviso e 2 pedidos. Um aviso para quem chegou aí no meio: o Wi-Fi é Campus Community, a senha é Give Back e tem tomada embaixo de todas as cadeiras. O primeiro pedido, eles são um pouco restritos com o horário, aqui a gente precisa pontualmente encerrar às 10, então assim que a gente sair para o coffee break, vou pedir que na hora de voltar, todos voltem o mais rápido possível para a gente não prejudicar a palestra do Jefferson. E por fim, para quem já vem nos meetups aí há mais tempo, já está acostumado a ver a minha cara, ver a cara do Galego, ver a cara do Gabriel, ver a cara do Danilo. E a gente pediu ajuda de mais pessoas da comunidade
E até aproveitando que o Claique entrou, esse evento a gente contou com apoio de mais pessoas da comunidade, então a gente continua pedindo que as pessoas se engajem, que nos ajudem, que assumam responsabilidades. E desculpa se eu esqueci de alguém, por favor, avise. Então eu queria, vou anunciar a todos e pedir uma salva de palmas que sem a ajuda deles esse evento não teria acontecido. É o Marcelo Paladino aqui na frente, o Júlio, o Wembley, que veio acompanhado da família, o Fábio Balancin, que também veio acompanhado da família, Claique, estou esquecendo de alguém? Não? E o Danilo, que está lá fora. Então, o obrigado a todos eles. Tá, então o pessoal está terminando de arrumar a bagunça lá, em 5 minutos liberam a gente para ir lá. Então, fiquem à vontade. Oh, legal. Ah, legal. Vamos passar. Pessoal, tá liberado o coffee break lá. Peço que sejam breves. Eu não vou poder. Deixa eu... Como é o Google? Então tem esse aqui. Isso é legal, hein? É. Então 2 desses. E eu trouxe a novidade que saiu agora. Acho que tem gente aí que vai querer. Legal. Tá? Antes de você sair, Legal isso aqui. Muito bom isso.